Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa terceira aula nesse sistema EAD. Como eu havia falado na aula anterior, hoje nós iremos trabalhar com noções de direito penal, seguindo lá a linha do que está previsto no edital da Prefeitura de Serrinha, tá certo? Eu vou fazer uma introdução acerca da diferença entre parte geral e parte especial e depois vou ingressar propriamente no edital. Notadamente aqui, pessoal, para os cargos de guarda municipal e agente de trânsito, que tem previsões sobre direito penal no edital específico de Serrinha. Beleza? Espero que estejam estudando, estejam em casa, se cuidando. Breve aí a tendência é que tudo retorne ao normal. E assim como tudo voltará ao normal, os concursos também vão seguir essa mesma linha. Assim nós esperamos, tá? Vocês sabem que eu sempre dei aula e ministrei aula de Direito Constitucional e Administrativo. Excepcionalmente para esse concurso, a pedido do professor Reinaldo, eu vou trabalhar com vocês algumas noções de Direito Penal. Tá certo, gente? Então espero que gostem. Qualquer dúvida, estou à disposição. E hoje vamos fazer um sistema diferente. Eu vou disponibilizar 2 partes ao invés de 4. Porque para inserir no YouTube fica mais complicado quando eu fraciono muito o vídeo, sem contar que quebra muito o raciocínio. Então hoje eu optei por fazer vídeos aí de 20, 22 minutos mais ou menos, sendo que vocês podem acelerar. Ok? Então vamos dar início. A nossa disciplina hoje é Direito Penal. Ok? De forma aqui excepcional. E nesse sentido, pessoal, eu gostaria de iniciar a nossa aula diferenciando aqui parte geral de parte especial. Tá? Aliás, antes de começar a aula, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa previsão. Desculpa, a previsão que está no edital de Serrinha, gente, começa trabalhando com a ideia dos crimes contra a pessoa. Então, vocês vão observar aí, tanto para o cargo de guarda municipal quanto para o cargo de agente de trânsito, o edital ele prevê inicialmente como tópico lá dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, certo? E desses crimes eu gostaria de destacar para vocês aqui o primeiro crime, que é o crime de homicídio, que certamente aí deve ter uma questão na prova sobre ele. Dentro dos crimes contra o patrimônio, eu gostaria de destacar o crime de furto e o crime de roubo, certo? Mas vamos começar aqui a trabalhar com o delito de homicídio. Mas antes disso, eu preciso trabalhar com vocês aqui noções introdutórias, claro, né, gente? Bom, o direito penal, pessoal, a disciplina de direito penal está dividida nos livros aí, no código, em 2 partes, parte geral e parte especial. A parte geral está prevista dos artigos 1º ao artigo 120 do Código Penal, ok? Então, artigo 1º ao 120. Já a parte especial trabalha dos artigos 121 ao artigo 160, ao artigo 360 do Código Penal. Professor, preciso ler todos esses artigos? Resposta: não. Você vai ler os artigos referentes ao seu edital, né, gente? Óbvio. A parte geral, ela traz noções, anotem, noções que serão aplicadas a todos os delitos ou crimes previstos na parte especial. Então, primeiro ponto aqui, gente, a parte geral não trata de crimes. Anotem aí, não trata de crimes. Não prevê nenhuma conduta criminosa. Então, aqui nós chamamos de normas penais não incriminadoras. Normas penais e não incriminadoras. Ok? Então, primeiro ponto aí de relevância extrema para a nossa aula. Cuidado para vocês não começarem a estudar direito penal ao pegar o Código Penal e partir logo para o artigo 1º e sair lendo e achando que cadê o crime, onde não tem crime nenhum. Pessoal, do artigo 1º ao artigo 120, o Código Penal brasileiro, que é de 1941, não prevê nenhuma figura criminosa. Não tem nenhum tipo penal previsto
entre esses artigos. Por isso são chamados de normas penais não incriminadoras, certo? O que vai existir nesses artigos aí? Princípio da anterioridade, princípio da legalidade, abolício crimes, certo? As normas aí excludentes de licitude, como a famosa legítima defesa, normas acerca da aplicação da pena, qualificadoras, causa de aumento de pena, causa de diminuição de pena, prescrição penal, certo? Então são normas aí que serão aplicadas aos delitos que vão vir previstos na parte especial. E essa que nos interessa. É isso que está previsto no edital da Prefeitura de Serrinha. Normas da parte especial. Então, cuidado ao estudar direito penal, para vocês não irem direto para o artigo 1º. Dá uma olhada no edital. O edital, tanto para a Guarda Municipal quanto para a agente de trânsito, pede que você inicie o seu estudo trabalhando os crimes contra a pessoa. Notadamente, vamos iniciar pelo crime de homicídio. Ok? Entendidos? Então, vamos aqui dar uma olhada no Código Penal, que eu estou falando para vocês. Ó, parte especial, título 1, vai falar dos crimes contra a pessoa. É isso aqui que está no edital de vocês. Certo? Então, primeiro ponto aqui, que eu quero destacar, dos crimes contra a pessoa. E aqui vamos entrar no capítulo dos crimes contra a vida, já introduzindo aqui o delito de homicídio. Prevê o artigo 121 do Código, matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Pessoal, então parte geral não trata de crimes. Já a parte especial, que vai do artigo 121 ao 360, essa sim trata de normas penais incriminadoras. Normas penais incriminadoras. Ok. Como no edital de Serrinha não tem conteúdo da parte geral, eu não vou me alongar e não vou trabalhar com temas de parte geral, tá, gente? Isso aí vocês tiveram com o professor Marcos. Muitos de vocês, né? Mas veja, eu vou começar a falar dessa distinção para vocês se localizarem no código. Vou começar minha aula falando da parte especial, que é o que está previsto lá no edital da Prefeitura de Serrinha. Nessa parte especial, aqui sim teremos os crimes, certo? Homicídio, furto, roubo e as respectivas penas. Para a gente começar, eu separei aqui o crime de homicídio. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. 6 como pena mínima e 20 como pena máxima aqui para a modalidade simples do homicídio. Vou explicar para vocês já já. Mas antes de passar para o próximo slide, vamos entender aqui. Pessoal, matar é considerado pela doutrina como verbo ou núcleo do tipo. Núcleo do tipo. Que tipo? O tipo penal de homicídio. Certo? Então, os crimes previstos na parte geral, ou melhor, na parte especial, eles são tidos aí, gente, como normas penais incriminadoras. E para os livros de direito penal, as apostilas, videoaulas, são chamados de tipos penais. Por isso que nas aulas de penal que já teve aí, temos muito aí o trabalho com a expressão fato típico. O que é um fato típico? É aquele que está previsto lá no Código Penal e que pode ocasionar uma pena ou uma medida de segurança. A depender aí do sujeito ser imputável ou inimputável. Também conceito de parte geral que não nos interessa por enquanto. Vamos entender que o sujeito é imputável, tem mais de 18 anos, cometeu um crime. Então ele vai ser enquadrado em uma figura típica prevista a partir do artigo 121 do Código Penal. Ok? Então cada crime tem um artigo específico que é chamado de tipo penal. Bom, dando andamento às nossas explicações. Matar alguém é o verbo, é o núcleo do tipo. Veja que matar alguém, ele envolve aqui, pessoal, uma atividade valorativa do juiz ou do intérprete ou aplicador da lei. Atividade valorativa. Quem é alguém? Ora, alguém, para a doutrina, é um ser humano, certo? Mas a partir de quando é que o sujeito ele é ser humano? A partir de qual momento é considerado que o sujeito viveu, que há vida? E se houve vida, essa vida pode ter sido retirada. Ok. E se ela é retirada por qualquer pessoa, temos aqui o crime de homicídio. Gente, para a doutrina majoritária, o momento base para você analisar se existiu vida é o momento da respiração. Então é feito um teste para saber se a pessoa respirou. Se ela respirou, ainda que tenha morrido segundos depois, minutos depois,
ela está enquadrada como esse alguém, que pode ser um sujeito passivo do delito de homicídio. Ok? Então o momento-chave aqui é a respiração. Vamos anotar? Respiração. Respirou, viveu. Anotem que isso não está no código. Respiração. E aí eu acabei de falar para vocês acerca de sujeito passivo e sujeito ativo. Vamos trabalhar aqui com essas noções. Pessoal, sujeito ativo é aquele que pratica o crime. Então, o sujeito ativo aqui é o sujeito que pratica a figura típica, o 121. Então, aquele que mata alguém. Ao passo que o sujeito passivo é aquele que sofreu a conduta criminosa. Então, é a vítima, certo? Se uma questão de prova falar de sujeito ativo, associa quem praticou o crime. Sujeito passivo, a vítima. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, o sujeito ativo ele pode cometer o crime por meio de ação e omissão ou não? Resposta, sim. Pode cometer o crime por meio de uma conduta ativa ou omissiva. Veja, um exemplo clássico aqui dos livros. A mãe que, vendo o seu filho se afogar, o seu filho pequeno, ela simplesmente assiste e permite que o filho morra afogado. Veja, essa pessoa cometeu o crime de homicídio, resposta positiva. Com base no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, essa mãe, pessoal, ela é enquadrada como uma garante, uma garantidora. Logo, ela tinha um dever e ela podia agir para evitar o resultado morte do seu filho. Certo? Até porque era uma criança, um menor. Diante disso, a doutrina entende que essa mãe praticou o crime de homicídio na modalidade omissiva. Ou seja, ela deixou de agir e, com isso, ela contribuiu para a realização do fato típico aqui no crime de homicídio e, no caso, homicídio consumado, haja vista que houve a morte da criança, no meu exemplo. Tá? Então, nesse caso, é possível que o crime de homicídio seja praticado por meio de ação ou omissão. Um exemplo de ação aqui é o sujeito que atira no outro e o outro vem a óbito. Outros conceitos importantes, consumação e tentativa. Consumação ou tentativa. Pessoal, crime consumado é quando o sujeito ele obtém aqui o resultado naturalístico. Então, realmente no crime de homicídio consumado vai ocorrer quando a vítima efetivamente morrer. Tentativa ocorrerá quando a vítima não morrer, por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme previsto no artigo 14 do Código Penal. Tá? Então a gente queria matar, mas por alguma circunstância alheia, a vítima foi socorrida. Nesse caso, estamos diante de um crime de tentativa de homicídio. Beleza. E aí eu quero seguir aqui falando da forma simples e a forma qualificada. Pessoal, a forma simples ela está prevista logo no caput e prevê uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Vamos para o código aqui. Então, matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão, é homicídio simples. Aqui nós temos uma causa de diminuição de pena, que daqui a pouco eu vou explicar, que ocorre quando o sujeito comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Veja, esse exemplo aqui é enquadrado como homicídio privilegiado. Tá? E um caso bem emblemático ocorre quando, por exemplo, o sujeito ele mata o estuprador de sua filha. Estamos diante aqui, a depender do caso concreto, se comprovar que foi logo após ele saber da prática do crime de estupro, estamos diante de um crime de homicídio consumado privilegiado. Consequentemente, o sujeito vai ter sua pena diminuída. Tá bom? Seguindo aí. Aqui, nós temos as hipóteses de homicídio qualificado. Pessoal, homicídio qualificado trata de algumas hipóteses que a lei considerou mais graves. Vou ler para vocês daqui a pouco. E, consequentemente, incluindo aqui o feminicídio, tá? E, consequentemente, a pena ela vai partir de um parâmetro diferenciado. Logo, aqui para o Código Penal, reclusão de 12 a 30 anos. Vejam, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, enquanto a forma simples do homicídio, que geralmente são formas menos graves, eu tenho aqui a pena mínima de 6 anos e a máxima de 20, né, na primeira fase de aplicação da pena. Já para a forma qualificada, qual é a diferença? A diferença é que a pena vai partir de 12 anos de reclusão, ok? E vai até 30, com base no Código Penal. Pessoal, aqui é interessante destacar que, para a lei dos crimes hediondos, todas as modalidades de crime de homicídio qualificado são enquadrados como crimes hediondos. Notadamente, se o crime é hediondo, ele vai ter um tratamento
mais gravoso por parte da lei. Por exemplo, para o sujeito obter progressão de regime, ele terá que cumprir lapsos temporais maiores, beleza? Se o sujeito cometeu um crime de homicídio na forma simples, ele tem que cumprir determinado patamar para obter a progressão de regime. Ele progredir do regime fechado para o semiaberto. Agora, se o sujeito praticou um crime de homicídio qualificado, como o exemplo mais que está na mídia aí, é o crime de feminicídio, ele terá que cumprir uma pena inicial de 12 a 30 anos, a depender do caso concreto, sendo que para progredir de regime, ele terá que cumprir um período maior no regime fechado. Ok, beleza. Pessoal, não confundam. Homicídio qualificado é uma coisa. Homicídio majorado é outra coisa. Então, cuidado com a prova, tá? É diferente aqui de homicídio majorado. O homicídio majorado é aquele em que incidiu alguma causa de aumento de pena. Beleza. Sabemos a forma simples e a forma qualificada. Vou dar um exemplo de forma simples aqui. Um sujeito que atira no outro e mata. Bom, se não existia nenhum motivo por trás disso, pode ser um homicídio simples. Agora, pessoal, quando é que esse homicídio vai ser qualificado? Nas hipóteses aqui previstas no artigo, parágrafo 2º do artigo 121. Então, mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, por exemplo, a dívida de R$1, com emprego de fogo, veneno, explosivo, asfixia, depois eu quero que vocês leiam aí o restante, a traição, para assegurar a execução de outro crime, e aqui o de feminicídio, que eu vou trabalhar com calma daqui a pouco com vocês. Tá? Que é um homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Opa, não é qualquer crime praticado contra a mulher que vai ser feminicídio. Isso é um erro muito comum aí que pode aparecer em pegadinha de prova. Grave o que eu estou falando. Não é todo crime praticado em que a vítima é mulher que é enquadrado como feminicídio. Tá? E aí uma dúvida aqui que pode surgir para vocês. É possível que uma mulher que mate outra mulher responda por feminicídio? E a resposta é positiva. Daqui a pouco eu explico para vocês por quê. Vou deixar para explicar no bloco 2 para vocês ficarem curiosos. Mas é possível que o sujeito ativo do crime de homicídio no feminicídio seja uma mulher. Ok? E cuidado, gente. Feminicídio não é um crime praticado, não é diferente, digamos, do homicídio. Na verdade, o feminicídio é uma das modalidades de homicídio qualificado. Então, cuidado, não é que homicídio é uma coisa e feminicídio é outra coisa. Não. Feminicídio é uma espécie de homicídio. Muito cuidado com isso. Bom, vamos dar seguimento aqui às nossas explicações. As formas qualificadas são aquelas que eu acabei de ler para vocês, como, por exemplo, o motivo fútil. E aí, quem vai dizer quando o motivo é fútil ou não? Opa! Tribunal do Júri. São os jurados. Beleza? São os jurados. Tá. Já sabemos aqui a diferença de penas. Agora eu quero falar de causa de diminuição de pena e causa de aumento de pena. Pessoal, antes de falar aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. A causa de diminuição de pena ela é chamada de minorante. Anotem. E a causa de aumento de pena, majorante. Então, muito cuidado. A causa de aumento de pena não é a mesma coisa de uma qualificadora, tá? A diferença está em que, gente? A qualificadora, ela vai alterar os limites mínimos e máximos da pena. Então, temos de 6 a 20 e 12 a 30. As causas de aumento e diminuição, elas vão interferir, vão ser aplicadas em percentuais sobre a pena concreta. Percentuais. Então, por exemplo, 1/3, metade, 1/4, beleza? Ok, vou ler daqui a pouco algumas causas de aumento de pena aqui no Código Penal para vocês entenderem. Como, por exemplo, aqui temos essa causa de diminuição de pena prevista aqui no parágrafo 1º, que diz: o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, aqui temos uma causa de diminuição de pena. Ok, e quando é que nós iremos aplicar qualificadora, causa de aumento? Pessoal, vou fazer uma linha do tempo para vocês entenderem aqui. Como é que ocorre a aplicação da pena no direito penal? Como é que ocorre? Interessante, né? Isso é assunto de parte geral, mas eu vou falar aqui para vocês não ficarem voando aí na maionese. Então vamos lá, para fechar esse bloco 1, essa parte 1, como é que a pena é aplicada?
Opa, critério, anotem, critério trifásico. Critério trifásico. Previsto no artigo 68 do Código Penal. Primeira fase. O que é que o juiz faz na primeira fase? Ele vai fixar a pena base. Opa! E a pena base é justamente essa aqui, ó, gente. 6 a 20 no homicídio simples ou 12 a 30 no homicídio qualificado. Essa é a pena base, certo? E aí ele vai fixar dependendo do caso concreto. Depois, na segunda fase da aplicação da pena, o juiz ele vai aplicar as agravantes ou as atenuantes, ok? Que estão previstas lá no artigo 61 ou 65 do Código Penal. Como, por exemplo, reincidência. O sujeito reincidente, ele tem a sua pena elevada na segunda fase da dosimetria. Beleza. E, por fim, aí nós temos as fatídicas causas de aumento e causas de diminuição de pena. Lembrando que, na primeira fase, o juiz tem que ficar entre 6 a 20 ou 12 a 30. Na segunda fase, ele também não pode extrapolar essas limitações. Agora, na terceira fase, gente, o juiz não tem limitações. Ele pode fixar a pena sem limitações. Súmula 231 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aqui é possível que um sujeito condenado pelo tribunal do júri responda por uma pena de 40 anos de reclusão? Resposta, sim. Professor, mas o Código Penal diz que é 12 a 30. Eu sei. Mas na terceira fase, o STJ nos diz que é possível que o juiz extrapole os limites impostos pelo Código Penal. Beleza, gente? Fechamos aqui nossa primeira parte. Na parte 2, vamos trabalhar um pouco mais com feminicídio, que inclusive pode ser tema de redação. Beleza? Então aguardo vocês na parte 2. Tá imperdível. Até breve.